Então, a devocional diária, leitura bíblica. Então aqui tem 1 Pedro 2:2. Tem como você abrir aí 1 Pedro 2:2 em português? Afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. É aquela versão Almeida, né, que aí, ó, às vezes é um pouco estranho em português. Aqui, né, diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Bem interessante, um monte de palavras bem legais. Por exemplo, afetuosamente, no alemão diz begierig, né? Quer dizer, desejando assim. Begierig é quase um pecado, né? Quer dizer, a ganância, gananciosamente, desejar gananciosamente o leite espiritual, né? Quer dizer, desejar bastante, é como uma criança que deseja o leite, né? Como é que a gente, que outra comparação melhor que poderia encontrar? Como uma criança deseja o leite, assim a gente deve desejar a palavra de Deus, para a gente crescer. Como a criança, ela toma o leite e vai crescendo, e assim nós devemos desejar um leite puro, né? O leite não falsificado, o leite não falsificado da palavra, ou seja, a palavra de Deus não falsificada. Então isso vai ser também um dos nossos temas de hoje, a questão de palavras de Deus não falsificadas. Vamos para a próxima página. O primeiro tema, a devocional diária. Na primeira revista nós tivemos uma lição que falava da Bíblia como a palavra de Deus. E hoje o assunto também é a Bíblia, mas o foco é diferente. O foco hoje é mais em relação a meditar diariamente na Bíblia. E então, a primeira coisa que a gente precisa saber para ter o leite não falsificado é a questão dos objetivos de cada livro, porque o mundo está cheio de livros hoje em dia e cada livro tem um objetivo diferente. Por exemplo, um romance, né? Romance, em alemão Roman, que seria uma literatura. É uma história inventada. Alguém inventou alguma coisa, por quê? Para divertir as pessoas. Né? Por exemplo, o jornal. Jornal também está escrito com um objetivo totalmente diferente, que é transmitir geralmente coisas não inventadas, coisas que de fato aconteceram. É claro que existe dentro do jornal, às vezes, uma parte de alguma crônica, alguma coisa assim. Mas vamos dizer assim, o jornal, a princípio, são notícias, coisas que de fato aconteceram para nos informar. Por exemplo, livros didáticos na escola servem para ajudar os alunos a aprender. Ou seja, cada tipo de livro serve para alguma coisa. E isso nós temos que pensar em relação à Bíblia, para que ela serve. Quer dizer, quando um autor de um romance escreve um livro, ele escreve com esse objetivo. Então tem às vezes pessoas que confundem, que leem um romance e acham que ele é baseado em fatos reais, ou que ele conta fatos reais, e aí acabam gerando problemas para a pessoa, né, que lê, porque não entendeu o objetivo daquilo. Então a mesma coisa a Bíblia. Se a gente não entender por que ela foi escrita, por que Deus mandou escrever a Bíblia, nós não vamos também entender a mensagem da Bíblia. Né? Então a mensagem da Bíblia, a Bíblia não é um romance e não é um jornal, e ela não serve para nos divertir, mas o objetivo dela não é nos passar informações históricas. Então, vamos com calma nessa última frase que eu acabei de falar. A Bíblia nos passa muitas informações históricas, e todas as informações históricas que ela fala são verdadeiras, mas mesmo assim não é o objetivo da Bíblia passar essas informações. Essas informações, essas são passadas
para cumprir o verdadeiro objetivo da Bíblia, que é nos edificar espiritualmente. Esse que é o ponto, né? Para nós conhecermos a Deus ou para melhorarmos nosso relacionamento com Ele. É isso que a gente busca na Bíblia, esse é o objetivo, né? Que Deus tem as suas palavras, as suas promessas, e ali a gente encontra e como a gente pode conhecer a Deus, os fatos acerca de Deus, quem Ele é e como a gente pode melhorar nosso relacionamento com Ele. Você pode abrir aqui 1 Coríntios 2,14. Pronto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Exatamente. Então, um ser humano sem Deus, ou que não busca a Deus, não pode entender a Bíblia. E uma vez que a gente começa a entender a Bíblia, porque o Espírito Santo está iluminando a gente. Porque são coisas espirituais, coisas... eu, vou dizer, receio em usar essa palavra, mas tenho que usar, quer dizer, são coisas sobrenaturais, né? Porque a palavra sobrenatural, ela é usada em um monte de sentidos diferentes, mas eu uso sim no sentido mais próprio, quer dizer, algo que está fora da natureza, acima da natureza. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela trata das coisas sobrenaturais, verdadeiras, porque isso que o mundo afora fala de sobrenatural nem existe, fantasmas, etc. Mas para nós o sobrenatural quer dizer está fora da natureza, as coisas de Deus espirituais, o reino de Deus, os anjos e assim por diante. E essas coisas, para isso a gente precisa ter o Espírito Santo para entender a Bíblia, as coisas que vêm de Deus. Para as pessoas sem Jesus, muita coisa da Bíblia não faz sentido, muita coisa. Porque tem lógica. Eu sempre tenho falado que a Bíblia, né, ela não está ali para dizer coisas que a gente já sabe ou coisas que a gente poderia ter de outro lugar. Então, para isso não precisaria a Bíblia. A Bíblia está ali exatamente para nos dizer coisas que a gente não sabe ou coisas que não se encontram em outro lugar. Então, é lógico que são coisas inesperadas, coisas diferentes, coisas que o ser humano não entende. Mas por isso é importante aqui o Espírito Santo, que nos ajuda, ou ter vida espiritual, sermos avivados espiritualmente. Por isso também devemos ter um certo cuidado na questão da Bíblia, como a gente fala da Bíblia para outras pessoas. Porque pessoas que não são de fato convertidas, que não são nascidas de novo, vão ter dificuldade em entender a Bíblia. Por isso a gente tem que orar muito antes de falar da Bíblia para as pessoas, para que Deus ilumine elas, para que elas entendam o que a gente fala sobre a Bíblia. Ok, então o próximo ponto seria a comunhão diária com Deus. E para a gente sobreviver espiritualmente, né, assim como a criança, para sobreviver, precisa regularmente, várias vezes por dia, ter o seu leite. Assim nós também, para sobrevivermos espiritualmente, precisamos a comunhão com Deus. Como Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Quer dizer, precisamos todo dia, 3 vezes por dia, comer este pão para crescermos espiritualmente, como a gente leu lá, 1 Pedro 2,2, crescer, para que mais tarde a gente possa também trabalhar. A gente come pão hoje como adultos para trabalhar, e isso também no correr do tempo, mais tarde, vai ser o objetivo de toda pessoa que, né, avança na vida de fé, ser usado por Deus, ser útil para Deus na obra dele, e para isso é importante conhecer bem a Bíblia. O segundo ponto, local e hora. Tomar tempo, uma ou várias vezes por dia, para ter comunhão com Deus. Eu escrevi aqui como se fosse uma ilha de paz, uma ilha de tranquilidade. Mateus 6,6, né? Que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer, claro que não precisa ser um quarto e não precisa ser uma porta, pode ser
né, um canto qualquer que a gente encontre, onde ninguém converse com a gente, onde a gente não tenha celular, onde a gente não tenha, né, ninguém em volta da gente, onde a gente tenha silêncio. Pode ser num parque, pode ser numa salinha, pode ser, né, enfim, qualquer lugar onde a gente possa estar tranquilo, orar a Deus, meditar na palavra dele, sair do estresse, como por exemplo Daniel, que orava a Deus 3 vezes por dia de joelhos. Interessante, né? Essa palavra de joelhos, que por isso que os inimigos dele também identificaram isso. Como é que eles sabiam que ele orava 3 vezes por dia? Porque eles viram ele se ajoelhando. Aqui diz, né, Daniel 6:11, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Interessante que também a posição do corpo é descrita, porque não é frequente que a Bíblia fala sobre a posição do corpo que as pessoas usavam, porque na verdade não é tão importante. Não é tão importante. É importante, mas não é tão importante. Eu acho que ela é importante exatamente quando a gente acha que ela não é importante, é ali que ela é importante. E quando a gente acha que ela é importante, aí ela não é importante. Quer dizer, né? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Quer dizer, porque não é uma magia. Tem gente que acha, se eu orar de joelhos, aí Deus vai ter que me responder. Então pronto, se pensar desse jeito, então é melhor nem fazer. Agora o contrário é verdade. Quer dizer, eu, por exemplo, noto como o inimigo me ataca na área do orgulho. Quer dizer, ele quer que eu me orgulhe. É isso que, vamos dizer assim, é uma das tentações que eu nesses dias estou lutando. Então eu conscientemente vou e me ajoelho como um método para lutar contra isso, contra essa vontade de me sentir importante, vamos dizer assim, né? Que o inimigo sempre tenta jogar a gente para um do lado da estrada. Ou ele tenta fazer a gente pensar que a gente não é ninguém, que a gente não vale nada, ou ele tenta fazer a gente pensar que a gente é importante e vale alguma coisa. Ele está sempre puxando a gente para um dos lados, né? E a gente sempre tem que estar ficando no ponto certo, quer dizer, humilde, a gente saber que a gente é importante para Deus, mas ao mesmo tempo que a gente não é nada, que a gente, né, é um mero instrumento. Então a gente tem que estar sempre no ponto certo. Então tem que estar lutando para a gente ficar ali. Então nessas horas eu vou e me ajoelho conscientemente. Eu percebo que isso é importante como um gesto de humilhação interior, né? E eu tenho um hino em alemão que fala assim: Ich gehe im Geist jetzt auf die Knie. E em si é bonito, que diz assim, eu me ajoelho espiritualmente, né? Só que eu acho que muitos alemães acabam levando isso ao pé da letra, ou seja, eles dizem o importante é que eu imagino que estou ajoelhado. Não é importante me ajoelhar, mas imaginar que eu estou ajoelhado, né? Então isso também é um tipo de orgulho disfarçado, porque eles não se ajoelham. E aí quando eu prego sobre oração, que tinha um tempo que eu pregava sempre sobre oração, meses e meses só pregava sobre oração, e aí eles vinham dizer, mas eu já desisti de orar, quer dizer, não diziam nessas palavras, né? Porque lógico, nenhum cristão pode falar isso, né? Mas assim, nas entrelinhas eles davam a entender isso, porque eu já orei tanto, né? Já orei tanto e as coisas não aconteceram, né? Então isso tem a ver com a atitude também das pessoas, que elas não querem se humilhar nem espiritualmente e nem no corpo delas. Tá, então Daniel fazia 3 vezes por dia isso, adorar e agradecer a Deus de joelhos. Então é um exemplo para nós. Ele é um exemplo de pessoa. Daniel é um dos grandes exemplos bíblicos de um cristão, vamos dizer assim. Claro que ele não era cristão assim, mas de uma pessoa, né, forte espiritualmente, de uma pessoa usada por Deus profeticamente e tudo, enfim. Um grande exemplo, e aqui o que ele fazia, né? Quer dizer, um homem racional, ele pensa, bom, se ele era tão grande profeta, nem precisava orar, né? Mas exatamente ao contrário, quer dizer, quanto maior o profeta, mais ele ora. Como Jesus também tinha uma vida de oração larguíssima,
Jesus orava noites a fio e subia a montanha para orar e tudo. Ele que era o Filho de Deus. Então, a mesma coisa nós precisamos regularmente se encontrar com Deus. Claro que hoje o assunto é mais a leitura bíblica. Então, para a gente fazer nossa leitura bíblica, seria importante a gente procurar um local onde a gente se distraia pouco, onde que não tenha muitas coisas que chamem a atenção da gente, para que a gente possa se deixar guiar por Ele, para a gente possa conversar com Deus, né? É um pouco difícil essa expressão conversar com Deus, porque lógico que Deus não fala geralmente para a gente em palavras audíveis, mas talvez uma outra palavra seja interessante. Comunicação, talvez é uma outra palavra. Comunicação acho que é uma palavra um pouco melhor, né? Porque nem sempre Deus fala para a gente através de palavras. Claro, a Bíblia sempre é a base, mas a partir dessa base, Deus fala com a gente, né, no nosso espírito, não com palavras, às vezes com palavras, mas às vezes com impressões, com uma coisa inexplicável, que a Bíblia chama Führung, quer dizer, a orientação de Deus, o guiar dele no nosso espírito. Então, para isso seria importante a gente ter esse sossego, esse local sossegado, tranquilo, para a gente fazer isso. Agora a pergunta, como é que a gente pode concretamente fazer um momento devocional? Eu escrevi aqui um exemplo, aqui na página 33, um exemplo. 10 minutos de oração, cantar um hino, entre parênteses, auxílio para hino tem inário, CDs, mas cuidado com CDs, porque a gente não é para apenas ouvir o louvor, mas é para louvar, ou seja, cantar junto. O importante não é a gente cantar afinado, não é esse o objetivo, mas sim louvar a Deus. Uma terceira coisa, decorar um versículo bíblico. Quarto ponto, ler uma parte da Bíblia, uma perícope, né, como se fala em português, ou seja, né, nas Bíblias sempre tem lá um pequeno título em cima de cada 10, 15, 20 versículos, um pequeno título. Então uma parte de um capítulo, quer dizer, um terço, uma metade de um capítulo. Se aprofundar, ou seja, talvez escrever alguma coisa num caderno, um comentário, uma pergunta num caderno. Uma outra ideia é ler vários capítulos da Bíblia conforme um plano de leitura, né? Então, uma sugestão, ler 4 por dia com o objetivo de ler a Bíblia num ano. Então, são várias sugestões. Eu tinha te mostrado aquele site, né? escola.palavraepoder.org, onde eu tenho lá aquela parte devocional, onde tenho o hino aleatório, onde tem versículos aleatórios, tudo isso. São várias coisinhas que se pode fazer. Eu usei muitas vezes esse sistema lá, né? Assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou memorizar um versículo, mas qual versículo? Então lá tem memorização de versículos, então tem listas de versículos, onde tem assuntos, vários versículos sobre um assunto X, vários versículos sobre o assunto Y. E lá naquele site tem um pequeno auxílio para memorização de versículo. Não sei se tu já entrou naquela parte, que aí você vai com o mouse em cima. Você quer ir lá agora? Você quer entrar lá agora? Vamos ver, deixa eu entrar aqui. Então, memorização de versículos, a gente viu que são as diversas alternativas, o que se pode fazer nesse momento devocional. Eu acho que decorar versículos é bem importante, né? Porque futuramente você vai querer levar a palavra para alguma pessoa, então é interessante poder citar um versículo da Bíblia, ou se for fazer uma devocional num grupo de jovens, ou até mesmo uma pregação numa igreja. Então ajuda bastante, se você lá no meio da pregação, você lembra, mas tem aquele versículo, né? E aí você pode citar ele, né? É bem legal assim.
causa uma impressão boa. Você chegar e falar, olha pessoal, lá em 1 Pedro 2,2 está escrito tal coisa, né? É ser como crianças recém-nascidas e tal, né? Então é bom porque mostra conhecimento bíblico e mostra que você está falando coisas que têm base. Então é importante memorizar também a referência. Isso é a minha maior dificuldade, é isso, a referência, né? Eu sempre sei, em algum lugar na Bíblia está escrito tal coisa, mas não lembro aonde. Então eu sempre me esforço para decorar também a referência, mesmo que eu nem sempre lembro, mas eu estou sempre me esforçando para isso. Então, isso ajuda muito. Quando você vai conversar com alguém sobre a Bíblia, né, e você lembra, tal coisa está escrito em tal lugar, aí você abre e mostra para a pessoa. Então, isso ajuda bastante, né, porque falar, isso está escrito em algum lugar na Bíblia, já ajuda, porque né, você está falando, mas se você mostrar, abrir e mostrar para a pessoa, é melhor ainda. Tá. Como diz assim, né? Tá escrito entre Gênesis e Apocalipse. Às vezes eu falo brincando com o pessoal, olha pessoal, eu tomei o objetivo de memorizar a Bíblia toda, quer ver? Ó, já estou lá no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Já comecei, já tá lá, com 2 versículos eu já sei. Falta só mais 11.000 e alguma coisa. Tá. Ok, próximo título, ter um plano. Isso ajuda se a gente se organizar, simplesmente se organizar. Por exemplo, claro, ter uma Bíblia de papel é importante, claro, hoje em dia com celular e tudo, existe também as Bíblias no celular que dá para fazer anotações e tal, quer dizer, tudo bem, se alguém quiser fazer isso, tudo bem, mas no sistema mais tradicional, ter algumas canetas coloridas. Então, aqui na Alemanha chama Fineliner, quer dizer, tipo uma canetinha que tem uma ponta bem fininha e bem dura. No Brasil com certeza também existe. Né? Que o bom dessa canetinha é que ela não passa para o outro lado, porque uma caneta esferográfica, quando se passa na Bíblia, ela amassa o papel. Então esse é um dos problemas. Uma outra canetinha normal, canetinhas, passa tinta para o outro lado. Também essas marca-texto, ela passa para o outro lado. Então essas que eu estou falando, essas Fineliner, elas quase não passam para o outro lado. Então é apenas uma experiência que a gente tem de falar para as pessoas, usem esse que daí não passa tanto para o outro lado e não estraga o papel. Outra ideia é a gente tentar refletir acerca de certos assuntos, pensar, deixa eu dar uma olhada aqui o que a Bíblia fala sobre um assunto X ou Y, digamos amor, vamos ver vários textos da Bíblia que falam sobre isso, né? Fazer quase que uma pequena pesquisa ou alguma coisa assim, né? Ou quando a gente tem dúvidas, tentar encontrar a solução. Como é que é, né? O que a Bíblia fala sobre sei lá o que, sobre a volta de Cristo, quer dizer, aí já estou falando um assunto bem complicado, mas enfim, outros assuntos, sobre a mentira ou sei lá o que, né? E daí procurar encontrar um meio, quer dizer, o que se usava muito, que se usa muito, a chave bíblica, é um livrinho, né, que tem lá os principais versículos que falam sobre cada assunto. Eu mesmo uso um programa que eu criei, onde que eu digito a palavra e ele encontra na Bíblia onde está essa palavra, que eu me dou mais certo com o programa que eu mesmo criei no browser ali. Outra hora eu te mostro, que daí traz em português e em alemão, que são as versões que eu uso. Quer dizer, existem montes de sites na internet que tem diversas Bíblias, você pode olhar uma do lado da outra, etc, etc. Eu criei o meu próprio, porque eu uso essas duas versões, a Almeida Corrigida e Fiel e a Schlachter 2000. Eu uso essas duas versões, então eu criei um programa com essas duas versões lado a lado, e daí tem lá uns recursos de busca e coisa assim, que eu fiz no formato que eu mais gosto, que já uso para minhas revistas. Eu uso muitos versículos, então eu já clico lá e já copio e já coloco na revista. Mais fácil do que, né, os programas que os outros criam, eles têm os formatos deles e tudo.
que não são ruins, mas eu criei um mais adequado, facilita o meu trabalho, porque já tem sempre essas duas versões, lado a lado, já está ali. Tá, por que eu falei isso? Por causa de uma questão de pesquisa, quando eu quero pesquisar sobre certa palavra na Bíblia. Então eu vou lá, digito aquela palavra e ele me traz os versículos que tem aquela palavra. Tem muitos sites que têm esse recurso. Lista de versículos bíblicos para memorizar. Isso a gente viu antes no site, né? Listas. Aqui, cuidado com livros. Quer dizer, tomar cuidado. Não quer dizer que a gente não deva ler livros, mas livros oferecem vantagens, claro, explicam muita coisa, mas oferecem também perigos, ou seja, o perigo que muitas pessoas mal leem um versículo e já leem um comentário, já vão buscar num livro, já vão buscar num... Né, existem tais livros de comentários, e hoje na internet, no celular, você pode abrir lá comentários. Então, pessoas que mal leem um versículo já vão ler os comentários. E eu acho que isto não é muito bom. Importante é a gente mesmo meditar, a gente mesmo pensar o que esse versículo significa, né? E também porque os comentários, logicamente, são escritos para milhares de pessoas. O autor daquele livro teve na mente dele, o público-alvo dele, um monte de gente. Só que Deus, ele quer falar para nós pessoalmente. Então a gente também tem que perguntar isso, o que esse texto significa para mim, o que Deus está querendo me mostrar pessoalmente comigo. Então esse é o perigo dos comentários, né? Então claro que a gente pode usar um comentário depois que a gente meditou bem bastante no livro, ok, olhar o comentário para dar uma complementada nas ideias. Então aqui o próximo parágrafo, na página 34 em cima, é importante a gente ter informações genéricas sobre um texto, para entender melhor as conexões entre o texto, ter informações extras sobre o pano de fundo, por exemplo, históricas e geográficas. Então isso é importante, quando você lê um versículo e aparece uma determinada palavra, um determinado local, digamos, Jesus foi para Betânia. Aí a gente olhar onde que fica Betânia, quer dizer, olhar no mapa, abrir, as Bíblias têm os mapas para a gente entender que viagem foi essa que Jesus fez, que distância, ele estava onde? Ele estava lá, tal cidade, foi para outra cidade, é longe, como é que é? É difícil fazer essa caminhada, alguma coisa assim. Então isso pode ajudar a gente às vezes entender a mensagem que está por trás, porque às vezes a mensagem está relacionada com isso também. Informações históricas, né, de o que aconteceu em outros países, quando você está estudando lá, digamos, sobre os babilônicos. Então está lá em Esdras e Neemias que falam sobre, né, os reis lá da Pérsia e outras coisas. Então a gente estudar um pouquinho sobre isso, como é que era o Império Persa, alguma coisa assim, quer dizer, se informar um pouquinho por fora para entender melhor o texto. Isso ajuda. Né? Existem muitos sites que ajudam, mas eu acho que tanto site que ajuda já é até difícil, né? Por isso um dia tanto site que a gente não sabe por onde começar. Por isso que eu tenho por objetivo também um dia organizar um site com isso, ou seja, explicar, olha, materiais simples tem aqui, materiais complicados ali, materiais mais profundos assim, né? Para tentar ajudar as pessoas. Mas um livro que a gente pode te recomendar, vamos dizer, um deles que eu te falei, Chave Bíblica, mas você nem precisa porque você pode procurar na própria app, né? Digita lá e procura as palavras. Ok, então não precisa, usa isso. E o outro que a gente usa muito é o tal de Manual Bíblico, que é um livrinho um pouco mais grosso, mas que traz assim um resuminho de tudo, um resuminho de
tudo que é mais importante que a gente precisa saber sobre a Bíblia, o significado das palavras, localização das cidades e tal, manual bíblico, bem importante, que é assim vamos dizer, lógico que existem, por exemplo, enciclopédia bíblica. Eu, como estudante de teologia, comprei uma enciclopédia, um tal de vocabulário bíblico. Naquela época, há 30 anos atrás, um tal de vocabulário bíblico foi ótimo. Era um livro grosso, mais ou menos de umas 500 páginas, e que para mim, como estudante de teologia, ajudou bem bastante. Só que, isso que eu falo, nem todo mundo, quando lê uma palavra na Bíblia, gostaria de ler uma página acerca daquilo. Dá para fazer, esse é um vocabulário bíblico, é um livro grossão assim. Existem coleções de livros, como por exemplo comentário bíblico, existem vários, coleções, ok, dá para fazer, mas vamos dizer assim, para início de conversa, o melhor de tudo é o vocabulário, é o manual bíblico, por isso já se chama manual, quer dizer, é algo para manusear, algo que você pode levar para qualquer lugar. Ele traz assim resumos de cada coisa, ele não explica lá quilometricamente, não, resumo, bem resumido cada coisinha. Então isso facilita, torna bem mais rápido. Cada palavra que você não sabe, você dá uma olhadinha lá, aí tem lá um pedacinho assim, lá 50 palavras sobre aquilo, então já te dá uma ideia básica, então facilita mais, é mais rápido. E claro que no passar do tempo você pode comprar um comentário bíblico explicadíssimo, versículo por versículo e tudo, isso com o passar do tempo. Na internet também se encontra muita coisa. Eu posso te passar alguns endereços de alguns comentários bíblicos, principalmente em inglês, tem muita coisa em inglês, por isso te esforça no inglês, porque o inglês ajuda a gente em todo lado. Na área espiritual bem bastante, porque tem toneladas e toneladas de coisas boas em inglês. Ruins tem, mas boas também em inglês, livros e programas, apps, etc. Tá. Então esses são os materiais extras que a gente pode usar quando faz uma devocional. Pode usar, com cuidado, analisar bem. Eu acho que esse manual bíblico ele é bom porque você medita numa palavra ou num versículo e aí encontra lá uma palavra que você não entende. Então, por favor, não faça como eu. Antigamente, quando eu lia uma palavra, não sabia o que significava, aí ficava imaginando o que essa palavra pode significar. Então isso não é muito bom. Melhor é olhar mesmo no dicionário, que traz a explicação, o que essa palavra significa. A gente fica lá imaginando sei lá o que. Livros. Existem muitos livros hoje em dia que são mais filosofia do que Bíblia. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com os livros, ou seja, analisar. Esse livro fala mais opinião do autor sobre a Bíblia ou ele procura te explicar a Bíblia? Aqui são os dois extremos. Opinião do autor, o que o fulano acha sobre a Bíblia, ou o que a Bíblia fala. Então temos que distinguir bem. Então tem livros que não edificam. Graças a Deus a minha mãe tinha um monte de livros edificantes. Tudo livrinhos fininhos que eram bem edificantes. Meu pai tinha um monte de livros grossos que eram teológicos e tal lá, enciclopédias e sei lá o que, bíblicas e teológicas e não sei mais das quantas que, vamos dizer assim, ele consultava e tal, mas o que mais ajudava mesmo eram os livrinhos fininhos, de autoajuda não é bem a palavra, mas enfim, livros que tratavam sobre certos assuntos, mas que de fato tinham a ver com o dia a dia do cristão. Isso me ajudava mais, e por isso também eu escrevo as minhas revistas sempre fininhas. Eu sempre penso assim, as pessoas normais não vão ler livros de 500 páginas, 400 páginas, 300 páginas, as pessoas normais não têm tempo, não têm, vamos dizer, a paciência, etc, E então eu procuro escrever minhas coisas
simples, direto para as pessoas, para ter utilidade para o maior número possível de pessoas. Mesmo que talvez os intelectuais, os cientistas me olhem com desprezo, mas eu não estou me preocupando com isso, em fazer um bom nome no meio intelectual, né? O que eu quero é levar a palavra de Deus para bastante pessoas.